Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês um hexágono regular chamado Miguel, em homenagem a um aluno, sabendo que O é a origem do ângulo central e OI mede 3 e 7. Então, eu vou começar por essa etapa, logo depois a gente parte aí para a segunda etapa do problema, tá bom? Construir um hexágono regular, construção tranquila, sem grandes complexidades. Eu falo para vocês no enunciado que O é a origem do ângulo central. Como você tá fazendo aí, enfim, do nada, você pegou uma folha agora, tá construindo comigo, não é mesmo? Pra gente poder construir juntos. Eu nem marquei um ponto pra gente poder fazer esse processo juntos. Então, eu vou escolher um ponto qualquer, mais pro canto da folha aqui, e vou marcar esse ponto de chamá-lo de O, tá? Tenta fazer uma coisa parecida comigo. E aí, então, aqui no meu esboço, eu coloquei a informação do hexágono regular em rosinha, olha que bonitinho. Todos os lados, também todos os ângulos de mesma medida. Se você quiser acrescentar a informação dos ângulos, sinta-se à vontade, ó. Todos os ângulos são congruentes, né? Para ele ser chamado de regular. E falo aqui que a medida de OI é de 3 e 7. Vamos colocar essa informação juntos, então, olha. Eu falo que OI é 3 e 7. Nós sabemos que o raio da circunferência circunscrita a um hexágono regular vai medir o mesmo do lado. Como que nós sabemos disso? Porque a gente já investigou o hexágono regular, não é um polígono novo, né? Enfim, foco, inclusive, aqui é outros processos nesse vídeo. Mas, lembrando, um hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, de modo que a medida de O até E, que é o raio da circunferência circunscrita ao polígono, vai medir o mesmo que de E até U, de U até G, e assim sucessivamente. Então, para iniciar esse problema, eu vou construir com vocês uma circunferência de raio 3 e 7, né? Então, vou pegar aqui 3 e 7. Vou pegar com o meu compasso e vou construir aqui uma circunferência de centro em O. Perfeito. E aí, para construir hexágono, eu já falei com vocês que é uma construção bastante simples. Existem alguns modos, aí vou mostrar um modo aqui que eu acho que eu já fiz aqui no canal. Determinar um ponto inicial, um ponto L. Note que para iniciar a construção, eu poderia começar em qualquer ponto, né? Então, nesse caso aqui, o ponto L, por exemplo. E agora, com a mesma medida de 3 e 7, ó, eu vou marcando, fazendo vários arquinhos de circunferência, para marcar onde estarão os nossos outros vértices. Olha que tranquilidade, não é mesmo? Construir um hexágono regular aí é bem tranquilo, é um polígono, propriedades amáveis. Agora, eu determinei os vértices, vou fechar o polígono, não é mesmo? Não pode deixar ele aberto, só os vértices, tem que traçar os segmentos que vão formar os lados desse polígono. Isso. Só que assim, gente, se o problema fosse só construir esse polígono, é isso, esse vídeo teria 3 minutos, a gente ficaria feliz e seguiria a nossa vida, né? Mas nós ficaremos mais felizes ainda porque a gente vai fazer uma construção bem mais interessante do que construir um hexágono regular, que é uma construção de translação. Translação é uma simetria de translação. Está relacionada a um deslocamento, um objeto que se desloca em uma direção, em um sentido e a uma determinada distância. Tem um objeto que tem direção, sentido e um comprimento, que a gente chama de módulo quando a gente vai crescendo um pouquinho mais. Esse objeto é um vetor. Um deslocar. Tem um objeto aqui, ele vai ser deslocado, vai ser deslocado. É como se tivesse a ideia desse arrastar, né, na direção de um vetor. Então, aqui a gente vai transladar o Miguel na direção do vetor V. Tudo bem? Do vetor V. Eu coloquei aqui, por exemplo, pra gente, o G e o G' sendo pontos correspondentes. O que significa que o ponto G, ele é como se ele tivesse andado cada pontinho aqui do vetor V e ele foi parar aqui no final, né? Então, essa é a ideia de deslocamento. Como você também não tem um vetor aí, a gente vai escolher um lugar para estar nosso vetor. O vetor, né, então, ele pode estar em qualquer lugar, o que vai importar é só a direção e o sentido e o comprimento, a localização pouco importa. Eu vou colocar ele aqui próximo da construção para poder facilitar o processo. Eu já representei um aqui, eu vou só descer mais ou menos, não precisa ser a mesma direção, né? Então, a gente teria que construir uma paralela, mas só para a gente poder representar. Vou representar aqui este.
Acho que ficou muito pequeno. Eu vou aumentar, tudo bem? Eu vou até passar um branquinho. Por quê? Não tem problema, tá? Ser um tamanho pequeno, a não ser que as coisas vão se sobrepor e aí a construção fica mais chata, tá? Então, eu vou tentar aqui fazer um vetor que seja maior. Vamos ver se vai dar bom. Então, assim. Esse daqui, então, vai ser o nosso vetor V. O que nós vamos fazer tem muitas possibilidades. Eu posso transladar cada um desses pontos. Posso transladar o G, o I, o M, o L, o E, o U, e depois só ligar os pontos e ter aqui o meu hexágono regular. Essa é a possibilidade mais trabalhosa, tá? Mais trabalhosa. Se você olhou para esse problema, se você pausou e resolveu assim, não tem problema, tá certo. Mas ela é mais trabalhosa e tem mais chance de imprecisão, porque vão ficar muitas perpendiculares, muitas paralelas. Você também pode, por exemplo, deslocar só 2 pontos e depois encontrar os outros, sabendo que as distâncias elas vão ser as mesmas, né? Então, fazendo várias circunferências, porque translação é uma isometria, então vai preservar a distância, né? Então, isometria. Logo, preserva a distância. Mas tem um jeito que eu acho mais interessante, que veio na minha cabeça, que é... Vocês concordam comigo que esse hexágono aqui foi construído a partir dessa circunferência com centro em O? Depois que eu tinha o centro O, eu não fiz mais nada, no sentido de que eu não desloquei nada. Eu já construí, eu já conseguia determinar o meu hexágono regular. Eu vou começar, então, deslocando esse O. Vou começar deslocando esse O. Para fazer isso, então, eu vou transladar o ponto O na direção desse vetor. Precisa construir paralela. Como que eu vou fazer? Eu vou prolongar... fazer uma reta que contém esse vetor. Pronto. E agora, eu vou construir uma paralela a essa reta, passando pelo ponto O. Nós já sabemos fazer, certo? Vou começar construindo aqui uma perpendicular. Beleza. Lapiseira 0,5. Aí. Beleza. Construir aqui. Agora, eu vou construir aqui uma outra perpendicular, só que passando por esse ponto O. Aí, vai ter que essa perpendicular, ela vai coincidir aí com a paralela pra gente, né? Também existem outros modos de construir paralelas. Você vai no modo aí que faz mais sentido pra você, tá? Beleza. Eu sei, então, que o meu ponto O está em algum lugar dessa reta, porque eu sei que essa reta, que eu chamei de reta, não vou chamar de T não, para não confundir com translação, essa reta M, ela é paralela à reta N, né? E a reta N contém esse vetor. A reta N tem a mesma direção que o vetor. A direção está relacionada a essa inclinação. Assim é uma direção, assim é uma direção, assim é uma direção. O sentido está relacionado à seta. Então, por exemplo, eu posso ter essa direção, esse sentido ou esse sentido. E o comprimento é a medida, né? Acho que isso é mais claro. Beleza, então eu sei que nosso ponto O tá nessa reta em algum lugar. A qual lugar? A essa distância do vetor V, ó. Então, eu vou pegar o comprimento de V. Peguei aqui. Vou com centro em O. Pronto. Esse ponto aqui vai ser o nosso ponto O'. Tudo bem? Esse vai ser o nosso ponto O'. E aí, aqui, gente, algumas possibilidades de construção. Vamos fazer essa circunferência. Vou construir essa circunferência de centro em O, raio 3 e 7. E aí, as coisas vão se sobrepor e tá tudo bem, tá? A gente vai lidar com isso. É um exercício mais difícil mesmo. Construir uma circunferência de raio 3 e 7. Então, eu sei que o meu hexágono regular vai estar em algum lugar dessa circunferência. Eu preciso trabalhar com os pontos, né? Então, eu preciso aqui encontrar um outro ponto desse hexágono para poder conseguir construir ele. Eu não posso começar do nada. Lembra que em uma circunferência, se eu escolher qualquer ponto, eu vou ter um hexágono diferente. Os vértices estarão em lugares diferentes. Eles terão, sim, a mesma medida, serão todos congruentes entre si, mas ainda assim serão polígonos distintos. No sentido de ocupar uma posição diferente. Então, eu preciso encontrar um outro ponto. E aí, existem tantos caminhos. O que eu tô pensando? Esse ponto, ele foi levado aqui, ó. Esse ponto
tem um correspondente que é esse ponto aqui. Então, se eu chamar esse ponto de X, esse daqui seria o X', porque é a intersecção da circunferência com a reta M desse lado, né? Então, para esse lado, para esse lado. Assim como esse é correspondente a esse, Y, Y'. Eu sei a distância de X até M, que é um vértice. E eu sei que vai se manter a distância de X' até M', porque preserva a distância, translação preserva a distância. Então, eu vou pegar essa medida de X até M, vou aqui de X' e olha só, pronto. Também consegui encontrar o L. Então, eu acabei de encontrar dois pontos que vão fazer parte do nosso hexágono regular. Vou até fazer de caneta, tá? Esse ponto aqui vai ser o nosso ponto M', esse vai ser o ponto L'. E agora, pronto, eu já tenho, não precisava nem de dois, né? Poderia ter feito só um, mas enfim. Eu já tenho os vértices do nosso hexágono, então, ó, vou só encontrar os outros. Esse daqui vai ser o I', ó, tem que ser na ordem, né? Esse aqui, opa, vai ser o G', esse daqui vai ser o C', e esse daqui vai ser o E'. Calma aí, tem alguma coisa errada. L, essa medida, essa medida, essa medida, essa medida, essa medida. E aí... Pessoal, desculpa, percebi que eu tinha pegado errado um pouco no compasso e tinha sido um erro muito pequeno, assim. Tinha, enfim, era pra ser assim, ele tava um pouco maior, uma coisa assim. E deu muita diferença aqui no final. Então, é muito importante conferir as medidas, né? Percebeu que tem alguma coisa errada? Vê se às vezes você abriu o compasso errado, se você abriu um pouquinho sem querer mais, enfim, durante que você foi construindo. Ficou meio ruinzinho aqui, mas tá tudo bem, a gente consegue ver os pontos. Tenho agora, então, os nossos outros vértices do nosso hexágono regular que foi transladado, né? Então, eu vou marcar aqui de vermelho ele pra gente poder ver aqui essa translação. Então, eu vou ter aqui o nosso hexágono regular Miguel, só que, né, com essas aspinhas do lado, que é o que a gente chama de linha. Olha só que bonitinho. E esse hexágono aqui, ele é um resultado da translação do nosso hexágono inicial na direção desse vetor. Então, ó, tem algumas coisas aqui que ficaram sobrepostas, né? Se eu marcar esse outro também, vou marcar esse outro de preto. O ideal seria marcar de canetinha aí, né, pra vocês visualizarem melhor, mas eu não quero... Minha visão não tá das melhores hoje aqui na posição, então ia ficar muito impreciso, tá? Então, tenho aqui o inicial... o Miguel, e depois eu tenho o Miguel aí, que ele foi transladado. Olha como ele ficou bonitinho. Transladado. Nesse caso, então, a solução do nosso problema seria aí o hexágono regular Miguel. E aí, galera, acharam difícil? É isso, tem muitos modos de resolver, né? Você vai se encaminhando conforme você vai expandindo o seu repertório. No caso dessa construção aqui, então... Dado o hexágono construído e o vetor, nós temos apenas uma solução, porque só vai existir uma translação, já tá tudo determinado, o sentido, a direção e o comprimento. Só que, se você só tem o vetor e o ponto O, você tem infinitas soluções, que era o caso do enunciado, né? Por quê? Eu fiz a circunferência, eu escolhi começar por esse ponto L, mas ele poderia estar aqui, ele poderia estar aqui. Em cada posição que ele tivesse, a minha construção ia se alterar de posição. Se ela altera a posição, eu tenho uma outra solução possível. Beleza? Espero que tenha ajudado aí, enfim, qualquer dúvida, comenta, curte, se inscreve no canal para dar aquela força, compartilha com os amigos e não se esqueça sempre, bora construir?